boa! Pois é, estamos aqui de volta, Vanusa com Z. Então, mais umas pinceladinhas que a gente costuma dar aqui de vez em quando, né? Já faz um mês, teve a Copa e vocês já sabem do resultado e foi um acontecimento interessante, gostoso, mas vamos voltar ao nosso padrão aqui de bate-papo, né? O que são as pinceladinhas que a gente dá para reflexão e tal. E foi o Guilherme que me sugeriu. E eu achei interessante. Lembra, Guilherme, você sugeriu? Sim, claro. Boa noite, gente. Boa noite. Transcomunicação. Se o meu eletrodoméstico falasse. Será que isso já aconteceu com você? Né? Eu estou fazendo esse questionamento porque comigo sempre aconteceu. Desde a adolescência, eu tinha lá os meus 10 anos de idade, 10, 11, pré-adolescência. E a gente morava em Brasília. Nossa família se mudou do Rio para Brasília. E à noite, eu escutava, naquele silêncio da noite, eu escutava aquela voz de um locutor falando alguma coisa. Aí eu perguntava, porque não tinha nem luz elétrica em Brasília, quando a gente foi para lá. Era o nascimento de Brasília. E não tinha nem luz elétrica, não tinha como. Televisão ligada na casa, não tinha nem televisão. Era um rádiozinho que um ou outro tinha. Mas não tinha vizinho com o rádio ligado. Bom, isso aconteceu. E isso foi acontecendo, foi sucedendo, né? Até os dias atuais. Só que atualmente eu ouço essa voz desse locutor através do ventilador. Não dou muita atenção porque eu já estou acostumada mesmo com essas coisas. Aí depois, um tempo aí qualquer, um ou 2 anos atrás, nós assistimos, Guilherme, o filme com o ator Michael Keaton, que eu gosto muito. Você conhece o Michael Keaton, né? Sim. O Michael Keaton fez um filme assim fantástico sobre transcomunicação, que ele conseguia entrar num portal, porque ele começou a fazer experiências, foi consultar um médium que já fazia também experiências, e ele começou a fazer a tal das experiências, as tais experiências. E abriu-se um portal e alguma coisa se materializou e começou a perseguição, que não era boa. Então a mensagem do filme é mais ou menos nesse sentido. Não mexa com as coisas que estão do outro lado. E o Chico Xavier já dizia também, né? Que o telefone só toca de lá para cá e não daqui para lá. Mas o que se fazia antigamente, o que eu já vi em entrevistas na televisão, foram experiências de transcomunicação. Eles faziam o seguinte antigamente, né? Isso na época da câmera VHS, na época da televisão a tubo. Um pouquinho. Tudo começou com Thomas Jefferson. Thomas Edison. Thomas Edison. É do mesmo país, mas se relaciona a outro assunto, esse é outro. Que foi Thomas Edison foi um dos maiores inventores do mundo. Tá. Então o que acontece é o seguinte, antigamente se faziam experiências. Não, com a o maior câmera... inventor foi o Tesla. Também, os dois. O Thomas Edison ganhou dinheiro em cima. Também, os dois. É uma história muito longa. História muito... Tesla é o senhor dos raios, né? É uma história muito complicada. É uma história longa e complexa. Então vamos lá. Então se fazia experiência antigamente com a TV de tubo, né? Antiga TV de tubo, e a câmera VHS. Se colocava num canal que não existia e colocava a câmera VHS em frente ao canal. E ali se captava as imagens de outras dimensões e dos espíritos também. Né? Isso já foi feito. Né? Se captou mares, pessoas tomando banho no mar e etc. Então, isso aí foi um documentário muito antigo que a gente viu lá na década de 80. E eu quero te interromper só mais um pouquinho. E também eu quero te interromper um pouquinho, eu quero falar rápido. Eu peço que curtam o nosso canal, compartilhem, se inscrevam
e também comentem. Eu agradeço Para que o a canal participação. cresça e a gente possa acrescentar Isso. mais dados, Vai acrescentar mais conteúdo. mais conteúdo e dados nesses assuntos tão polêmicos, tão diferenciados, né? Polêmicos. Aí é o seguinte, minha mãe, a avó do Guilherme, a dona Maria José, dona Mazé, ela certa vez, ela já foi para outro plano, ela resolveu Está em outra dimensão. ela resolveu gravar a infância dela, nas fitas, aquelas fitas cassete, né? E ela começou a gravar, quando eu tinha 2 anos, não sei o quê, bará, bará. E ela gostava de assuntos também sobrenaturais. Ela começou a contar aqueles assuntos da época da infância, da vida dela. Aí tal, aí fomos ouvir a fita. Ela colocou a fita para a família ouvir. Qual não foi a surpresa quando começamos a ouvir no fundo da fala, só tinha ela falando. A fitinha ali rodando. Qual não foi a surpresa quando começamos a ouvir um coral de vozes assim bem afinadas cantando sei lá que música. Só sei que era uma música que parecia assim, parecia música clássica de bar. Eu lembrei de bar. Não sei se era de bar, né? Eu só sei que ela, porque a família Bach é de grandes compositores da música clássica. Então, nós ouvimos aquilo, aí a mamãe ficou também, assim, espantada. Ah, a música erudita é muito bom, né? Espantada. A música clássica erudita é muito bom. Então, nós não conservamos essa fita porque havia outros irmãos, e eu acho que um dos nossos irmãos pegou a fita e guardou e passou. Essa prova nós não temos mais. Aliás, dizem que, hein, Guilherme, que na espiritualidade, a própria espiritualidade impede que você guarde provas cabais da existência da espiritualidade. Segundo o que falam os médiuns, os grandes médiuns, falam que o mundo espiritual, ele como se diz, ele interfere muito no plano material. Kardec uma vez me provou isso, com o médium no teatro, e enquanto os artistas representavam, o médium que estava ao lado dele via vários espíritos interferindo nessa representação que eles faziam no palco. Então, o mundo espiritual interfere muito no mundo material. Não, mas não foi essa questão que eu coloquei. Por que eles não, assim, como os discos voadores também, os UFOs, por que eles não dão uma prova cabal? Olha, isso aqui é de gesso e está em cima disso aqui, que é uma mesa de plástico. Ponto. Tem um provérbio na Bíblia que eu não me lembro direito. Isso é pau e isso é pedra. Eu não me lembro direito, mas diz o seguinte: veja quem tem olhos de ver. Para ver. Eu ouço quem tem ouvidos para ouvir. Aliás, então, meu ouvido não está nem bom, porque eu também estou com otite aqui. Não. Isso já é uma questão médica. Não interfira com isso aqui. A minha otite está me perturbando aqui, agora mas é o tudo bem. seguinte, eu acho que é uma questão de fé também. É uma questão subjetiva. Eles, entre aspas, querem deixar... Eu não estou colocando aqui questão de religiosidade, gente. Isso aqui são reflexões. Então, existe essa reflexão. Que a espiritualidade, entre aspas, vamos dizer assim, ela sugere o seguinte: se você tem fé, isso existe. Se você não tem fé, não vai existir. Existe, inclusive, um filósofo que, não vou lembrar o nome agora, né? Que eu tirei isso da cachola agora, né? Que ele dizia: o mundo só existe porque você existe. E isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Quer dizer, o mundo sensorial, essa estatueta, essa jarra, tudo só existe aqui porque eu existo. Se eu não existir, se o seu ego, se o seu eu, digamos assim, não existir, o mundo não vai existir. Bom, isso é... John Locke já falou mesmo, né? Penso, logo existo, né? É uma frase muito... Não, do Locke não. Não é do Locke? Não.
De outro. Não, vamos consultar depois melhor os filósofos. Vamos voltar depois da filosofia. Mas eu queria me gabar um pouco da minha intelectualidade. Não, você é um intelectual. Mas é que a memória da gente falha também, né? Olha, eu queria. É por isso que eu anoto. Acho que foi John Locke que falou isso. Olha, a escritora e poeta, né, que também já passou para o outro lado, Hilda Hilst. Era uma escritora famosa, morava em São Paulo e passou assim os últimos anos da vida dela pesquisando. Escrevia muito bem, falava também, falava muito palavrão, gostava de se abrir muito, dizer as coisas da vida dela, o que pensava. E ela passava a vida na fazenda dela fazendo pesquisas sobre transcomunicação. E em certo momento, ela estava de madrugada, essas coisas parecem que gostam da madrugada, né? Ela estava de madrugada, com o rádio ligado, e tem que colocar numa estação, numa coisa intermédia, como é que é? Numa estação, fora de estação. Tem que colocar fora de estação. Fica aquele chiado. Fica aquele chiadinho, você não pode localizar uma estação única. É. Aí aquele chiadinho, no meio daquele chiado, daquela chiadeira, ela escutou uma voz claramente dizendo para ela: estudando, Hilda? Aí ela parou. Não sei se ela sentiu medo, eu ficaria apavorada. Né? Corrigindo aqui, quem falou essa frase foi o René Descartes. Penso, logo existe. Cartesiano, Penso, logo existe. John Locke foi um outro filósofo. Mas existe também um que contradiz o Descartes, que diz que não é pensando que a gente existe. Existe outra coisa. Tem. Eu existo porque eu não penso, sei lá, é coisa de filósofo, não vamos entrar nesse mérito. Então, aí ela escutou essa voz dizendo. Há alguns anos atrás, foi uma pesquisadora também, Sônia Rinaldi, no Jô Soares. O Jô morreu há quanto tempo? O Jô morreu tem poucos anos. Mais de 5? Não, acho que o Jô morreu em 2021, 2022. Faz pouco tempo. Pouco tempo. Então, o Jô, acho que 2 ou 3 anos antes do falecimento dele, entrevistou essa Sônia Rinaldi. Eu acho que ele morreu em 2023. Ela está pesquisando ainda, né? Nós pesquisamos, nós entramos aí num site. Ela continua pesquisando, a Sônia Rinaldi? Sônia Rinaldi, sim. Então, ela pesquisava telefonemas, o tal do telefone preto. Ela inventaram esse telefone. Inventaram esse telefone? Inventaram. Agora, tem um livro, Violetas na Janela, agora lembrei, isso aqui veio na minha cabeça agora. Tem um livro, Violetas na Janela, que mostra, é uma história assim, muito assim, triste. Vocês deveriam ler, eu recomendo. É uma história que mostra a comunicação dos espíritos, do espírito de uma menina em relação à mãe. E que vem através da televisão. É a Patrícia. Patrícia, você leu? Eu li parte do livro. É muito interessante. Mas tem gente que combate esse livro também. Né? Mas tem opinião. Enfim, tem 1000 discussões, pessoas contra, tem opinião para tudo e a gente tem que aceitar essa diversidade, essa maneira de ver. Cada um tem a sua maneira de ver, a sua postura. E nós estamos aqui para semear, colocar umas sementinhas aí. E se essas sementes crescerem, a gente fica feliz, porque isso é um ato de pensar, de refletir. Bom, comentar sobre filosofia eu também não posso muito, porque isso aprendi hoje. Porque não é John Locke, é René Descartes. John Locke aprontou, hein? Depois nós vamos falar do Locke. Tem umas frases deles aqui interessantes. Ele não tem uma história muito boa, não. Então, vamos encerrar. Tchau, amigos. Obrigado por tudo. 1000 beijinhos. Obrigado. Tchau.